E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, análise das saídas e das chegadas. O que esperar do São Paulo para 2023, uma análise profunda e, claro, novidades, né? De saídas e de possíveis chegadas. Então, vamos embora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Eduardo Afonso aqui no Sport Center, ele está num evento, e num evento muito especial do São Paulo, e ele vai trazer todas as informações, quem passou por lá e que evento é esse. Eu já estou vendo daqui no fundo o Raí. Conta pra gente, Edu. Tudo bem, Marcela? Edu Elias, André Kfouri, Fã de Esportes, Morumbi. Enquanto São Paulo está no mercado super ativo, saindo o Léo, saindo o Nicão, saindo o Igor Gomes, negociando com David, Marcos Paulo, Mendes, Alan Franco. Aqui no Morumbi a agitação é outra. É o lançamento do livro 1992, O Ano Eterno, o ano da primeira Libertadores, o ano do primeiro Mundial. E aí cerca de 250 sócios torcedores foram convidados, estão adquirindo o livro, estão passando por uma mesa estrelada aqui. Raí, Zete, Bonequini, Macedo, Vitor, Altair Ramos, Mauricinho, Nelsinho, enfim, jogadores e membros de comissão que participaram da conquista. Agora há pouco, antes do início do evento, a gente ouviu Raí e Zete, e os dois falaram um pouquinho sobre assuntos relacionados ao São Paulo. Um novo Mundial de Clubes, quem sabe? E o trabalho do Rogério Ceni? Vamos acompanhar. Eu acho que o Rogério tem que arrumar, né, dentro do que ele percebeu esse ano, né, esse período que ele trabalhou. Eu acho que ele conhece esse elenco, né, conhece os jovens que estão vindo, mudou, faz parte, né, a mudança de alguns atletas. Eu acho que ele está no caminho para revelar grandes jogadores também lá da base, né, como este ano de 22, eu acho que teve, se não me engano, 14, acho que foram 14 atletas da base no profissional, né? Então ele conhece bem esse elenco, né? O futebol vai evoluindo e os clubes aí, entrando na questão do São Paulo, né? E os clubes também têm que correr atrás do que existe de mais moderno, das soluções mais possíveis também para se manter no alto nível. Então eu acho que a necessidade, né, de estar sempre se questionando, se reinventando, fica ainda maior. E eu acho que o São Paulo, que sempre foi pioneiro, tem que estar sempre repensando isso para também se atualizar, para poder estar na ponta, né, poder voltar à ponta e pensar em títulos desse mesmo calibre que a gente conquistou há décadas atrás. Calma, senhor. 11 baixas, a gente vai listar um por um das baixas do São Paulo. Vocês falem aí se Não, hoje vai vamos fazer falar só falta do ou não. São Paulo, que estava ótimo lá fora. Vamos começar com o São Paulo, portanto. O mercado da bola 2023 para o São Paulo. Chegadas. Pedrinho, atacante. Rafael, goleiro. Ele tem uma pinta meio do Loris, não tem? Tem. Só a pinta. Desculpa. Mas não Se tem? agarrar um dedinho, tá bom. E o Luiz. Wellington Rato, atacante. Tá aí. Essa turma chegou. Quem saiu? Rato. Quem saiu? Éder, atacante. Tudo bem, né? Não, ir? o Arnaldo Não, vai fazer peraí. falta. Vai fazer falta. Eu posso ir. Você faz. Não, você faz, o Arnaldo vai sair rolando com você até o terceiro nome. Se eu parar em cima dele, deu certo. O Arnaldo... Eu gostaria de dizer de pura antecipação que eu tô no time Arnaldo, mas vai. Vamos lá. Partidas do São Paulo. Éder. Opa, tá ótimo. Léo Pelé. Também tá bom, pode ir embora. Nicão. Ai. Depende. Quem vai pagar? Não, agora O Cruzeiro vai pagar, isso não tem... Vamos lá, vai que o Cruzeiro vai pagar. Vai falando. Reinaldo. Foi. Miranda. Foi também. Bustos. Quem? Bustos. Foi também. Nem veio, né? Luizão. Esse é uma perda. Perda dramática pro São Paulo. Igor Gomes. Perda dramática pro São Paulo. Colorado. Não sei. Pois é. Marcos Guilherme. Vai com Deus. Arnaldo Ribeiro. Muito bem. Vem. O que tem? Tragédia. Eu acho um Guerra, absurdo. tumulto. Acho um absurdo. Temos 10 fotografias ali, na verdade são 11 no total, porque saiu também o goleiro, né? Mas tudo bem, o terceiro goleiro, o Thiago Couto, foi para o Juventude, então são 11 saídas de um elenco que tinha 33. Então exatamente um terço do elenco sai. E por enquanto 3 chegadas, todas modestas, né? Talvez o Rafael para ser goleiro titular, embora estivesse na reserva do Atlético. Vão ter reposições? Sim, a promessa é reposições. Até 8 ou 9 reforços, ou seja, mais 5 ou 6. Mas até agora não chegaram. E a pré-temporada está comendo.
O que me chama a atenção no São Paulo é a completa falta de norte que existe entre a direção e a comissão técnica. Porque algumas dessas saídas, tudo bem, já previstas e até de jogadores que atuaram um bom tempo. Por exemplo, Éder e Miranda jogaram 2 anos, o Reinaldo já estava um tempão. Mas o que mais me surpreende são as saídas dos recém-chegados, né? Essa é a terceira grande reformulação que essa mesma diretoria do São Paulo, com os mesmos integrantes, promove. A segunda sob o comando do Rogério. E quando Massini e Marília comentam, esse nem chegou e já foi, temos um problema, né? De escolha. Se sai gente que mal jogou, e aí tem o Bustos, o Colorado, o Marcos Guilherme, o Nicão, temos um problema. De avaliação na contratação, de escolha e de desconfiança de quem chega. Porque se você manda embora quem não joga, quem garante a convicção de quem está chegando dessa vez de novo? Desses 3 e dos caras que vão chegar. Quem garante que o treinador, de fato, participou e vai avalizar quem está chegando? Por isso que eu chamo o que existe no São Paulo, dessa diretoria e do Rogério, uma carnificina. O jogador não joga 3 partidas e é mandado embora. Quem avalizou? Quem se responsabiliza? Alguém vai, antes de começar a temporada, direção e comissão técnica, esse elenco para 2023 tem a nossa responsabilidade? Tem um outro cara que não está aí, que faz parte dessa minha análise, que é o André Anderson, que deve ser o 12º a sair. O André Anderson. Quem indicou o André Anderson? Foi o Rogério. Quem contratou o André Anderson? A diretoria. E o André Anderson vai embora por quê? Para se decepcionar, o vídeo era mais bonito do que a prática. Então existe uma falta de norte completa. É verdade que na cabeça da comissão técnica, do Rogério, comissão técnica vírgula, do Rogério, porque não tem comissão técnica, do Rogério, o time do São Paulo precisa ser mais jovem, mais rápido, mais competitivo, mais fortaleza em 2023. Essa é o mantra, esse é o mantra. Agora, para acontecer isso, além de faltar hoje número de jogadores, precisa ver quem vai chegar e se esse time, com esse estilo, vai ser bancado a temporada inteira. Porque, de novo, não adianta o torcedor do São Paulo rifar jogadores, porque foi assim que foi nessa temporada, nenhum desses presta. Essa é a coisa mais simples. E se empolgar com quem chega por 20 dias, que seja até a primeira partida, se não existir um norte. E o São Paulo, você falou de 20 treinadores, né? 10 estrangeiros da Série A, foi um dos poucos treinadores mantidos, o do São Paulo. O Rogério só perde em longevidade para o Abel Ferreira e para o Vojvoda. Então, a responsabilidade na montagem, manutenção e na troca de jogadores é dele. E o que me surpreende é que, com mais de um ano no comando do time, ainda não exista um norte em termos de estilo de time, estilo de jogador, proposta de jogo. E o São Paulo vai para a sua terceira reformulação em 3 anos. Eu não tenho convicção nenhuma do que o time vai ser melhor do que foi em 2022 e, pelos primeiros movimentos, vai ser pior do que foi em 2022. Tem um detalhe da explanação do Arnaldo. Então, nesse quadro aí, nós temos quantos zagueiros? Léo, zagueiro. Miranda, zagueiro. Luizão, zagueiro. 3, certo? O São Paulo se reapresentou com o seguinte detalhe, não sei se vocês sabem. O Diego Costa, que sofria com uma tendinite no joelho, que jogou a final da Sul-Americana em condições um tanto quanto precárias e não jogou mais depois, foi ao tratamento convencional da tendinite no joelho. Na reapresentação, não resolveu, foi para a cirurgia. Então, o Diego Costa perderá a primeira parte da temporada, sendo que já ficou 3 meses sem jogar. Então, você coloca aí 4 zagueiros fora. O Beraldo, que é o jovem canhoto que seria aproveitado mais essa temporada, foi convocada pela bendita seleção sul-americana, que não vai dispensar ninguém, porque todo mundo quer dispensa e senão não tem seleção. Então, são 5 baixas. Na zaga, o Arboleda, que fez uma cirurgia complicadíssima no tendão e não jogou nenhuma partida oficial, depois disso só um amistoso da seleção do Equador e não entrou em nenhum jogo da Copa, está no Equador e volta depois do Ano Novo. Então ele chega em condições ainda de avaliação para ver se ele tem condição de jogo. Estou falando do 6º zagueiro. O Ferrarese, que é o único zagueiro inteiro, Ferrarese, e que a forceps
chegou recentemente a Force, porque no Contrato campo vence meio do ano. provou ser melhor que os outros, porque o técnico também olhou e fez várias ponderações. É o único zagueiro inteiro para começar a temporada. E o São Paulo tinha 8. Sendo que ele está emprestado pelo Grupo City até o meio do ano. Então, quando você tem uma pré-temporada em que você começaria ela com 8 zagueiros, na prática tem um, você tem, acho que é um problema, né? Então, assim, o São Paulo está desesperadamente atrás de zagueiros, e quando você vai desesperadamente no mercado atrás de jogador, o que acontece? Então, o São Paulo, na zaga, tem só essa questão. Eu acho que ela simboliza todo esse trabalho feito pela direção e pela comissão técnica. Deixa eu passar a bola para lá. Vamos lá, vamos por setor. Eu vou falar a posição, você fala se vai contratar ou não. Tá bom. Goleiro. Não, já tá. Aliás, um dos 2 mais experientes ainda deve sair, ou Felipe Alves ou o Jandrei. Ou o Jandrei, tá. Então fica Rafael, Felipe Alves ou o Jandrei e o Yang. O Thiago Couto foi pro Juventude. Goleiro não virá mais. Lateral direito. Não, fica como tá. Igor Vinícius, Rafinha, Orejuela pode permanecer. Meu pai do céu. Meu garotinho. Deus mesmo. Ninguém quer comprar o bichinho. E ainda tem talvez a volta do Moreira depois que joga nas duas, então lateral direito esquece. Tá. Zagueiro. Vai precisar. Vai precisar. São Paulo tem 2 zagueiros hoje, 3? O São Paulo tem, para começar literalmente o ano, assim, só o Ferrarese. Então o São Paulo tem o Ferrarese, lembrando que tem contrato só até o meio do ano. Certo? O Arboleda, que se reapresenta no início do ano, depois daquela grave lesão. Tá de férias por conta da Copa do Mundo. Aí tem o Beraldo, que está treinando, mas vai defender a seleção sul-americana no começo de janeiro, a seleção brasileira no sul-americano no começo de janeiro. Tem o Alce, que depois de 3 anos está fazendo a pré-temporada inteira, mas não tem ainda a confirmação se conseguirá jogar, né, num bom nível. E o Diego Costa, que teve que passar por uma cirurgia no joelho depois do tratamento convencional não ter dado resultado lá no final do ano passado. Portanto, não tem zagueiro, né? Vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Aí não tem jeito. E aí é pelo menos um, mas muito provavelmente 2, com a saída do Léo Pelé para o Vasco, né? Certo. Então 2 zagueiros. Esse não tem nome ainda. Tem nome sim. Vazou ontem, é um nome antigo, o Alan Franco. Não confundir com o Alan Franco, muita gente estava confundindo com o Alan Franco do Equador, que jogou a Copa do Mundo como reserva no meio de campo, era do Del Valle, jogou no Atlético Mineiro, não deu muito certo. Então todo mundo, Alan Franco, não, o Alan Franco que o São Paulo está tentando contratar é um zagueiro argentino que joga na Major League Soccer, que tinha sido indicado por o Crespo lá atrás. O São Paulo tenta contratar esse jogador há mais ou menos 3 anos. 2 anos, para ser mais... Então é um zagueiro de boa saída de bola, não é um zagueiro alto, como os zagueiros argentinos, Tironi. É meu tamanho, sabe? Bonitão, sim, assim? Sim, bonitão, 1,83 m, tal, aquela coisa. E que já foi avalizado também pelo Rogério já das outras vezes, mas o São Paulo não tinha recurso, agora o contrato meio... Porque tem essas situações da Major League Soccer, muitos contratos terminando no final desse ano, que a temporada é mais ou menos como a nossa. Uhum. E aí o São Paulo está tentando, enfim, fechar o Alan Franco, zagueiro argentino, para ser um dos seus zagueiros na temporada. Zagueiro argentino baixo me lembrou o Amelli, mas tudo bem. Exatamente. Nossa. Nossa. Então tá. Então esse é um nome. Tem mais algum outro nome? Então, o outro zagueiro que eu acho que pode ser, nós vamos chegar na conta, que eu acho que depende muito da resposta do Alce nesses primeiros treinos, sabe, da pré-temporada, e da evolução da recuperação da cirurgia do Diego Costa, para saber a urgência, mas eu acho que, mesmo que o Rogério queira de novo começar o ano jogando com linha de 2 zagueiros apenas, linha de 4 atrás, eu acho que para a temporada o São Paulo vai precisar de mais um zagueiro. Se não for agora, até o Campeonato Brasileiro. Então não tem esse segundo nome da zaga ainda. Meio campo. Pulou a lateral esquerda? Não, lateral esquerda, vai precisar, vai. É aquilo que a gente falou. Com a saída do Reinaldo, a primeira tentativa vai ser aproveitamento do Lisiero nesse setor, como alternativa ao Wellington, mas assim como a zaga é um ponto de atenção, e também, se não for agora,
O São Paulo, se tiver uma oportunidade, chegou a se interessar pelo Bidu, que está indo para o Corinthians, jogou no Cruzeiro, pelo René, do Internacional, que poderia ser trocado pelo Igor Gomes, aí o Igor Gomes foi pelo Atlético. Então, o zagueiro canhoto e o lateral esquerdo, reserva, seriam as reposições para Léo e Reinaldo, estão sendo ali, não são urgentes, mas estão no radar, digamos assim. Então não tem nome ainda. Não tem nome, muito bem. Volante. Sim, o volante, mais aquele segundo volante para jogar como titular, possivelmente, depois das saídas do Colorado e do Igor Gomes. O nome que vazou, e é o nome mais difícil, é o nome que seria o melhor reforço, na minha opinião, é o equatoriano Mendes, que jogou a Copa pela seleção do Equador, jogou como titular, jogou bem, fez a dupla de volantes com o Caicedo, que joga na Premier League. A Arboledinha tá lá também tentando, também joga na Major League Soccer, no futebol norte-americano, também tem contrato se encerrando lá. E tanto, a questão é a seguinte, tanto o Alan Franco, o zagueiro, como o Mendes, vazando, fica muito mais difícil de contratar. Eles são essenciais nesse momento. Se você não contratar um zagueiro e um segundo volante, você já começa a temporada completamente capenga. Então o Mendes é o nome do meio campo. Mas vazou aí já dá uma complicada, né? Mas enfim, esse é um bom jogador, né? É um bom jogador, muito bom jogador. Esse jogador, ele viria para ser titular em princípio. Meia. Antes de ir para meia, só salientando, você percebeu? Nós estamos só no segundo volante. Quantos gringos o time teria? Pois é. Essa é uma questão. Tem uma situação, né? Então vai vendo. Orejuela tá no elenco. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, zagueiro, Gabriel Neves, Mendes. Ainda nem cheguei no Caleri. Não dá para jogar todo mundo. Não dá para jogar todo mundo. Pela lei. Bom, na nossa conta temos 2 zagueiros, talvez um lateral esquerdo, mas não tem nome. Volante, 1, né? 2, 4. 4 por enquanto. Meia. Em princípio, não, né? Pois é. Meia é o que não falta, né? Em tese, embora todo mundo fale que o São Paulo não tem meia. Não tem meia no futebol brasileiro, né? Mas mas tem o Nestor, tem o Galopo, tem... Isso, o Wellington Rato, que pode ser aproveitado nessa... Exatamente, isso. É bom você frisar, porque Nestor e Galopo não entram como os volantes. O São Paulo como volante seria o Luan, que está fazendo uma boa pré-temporada, pode ficar, Pablo, Neves e possivelmente o Mendes, né? Seriam esses os volantes. Thales Costa, exatamente. E aí Galopo e Nestor são utilizados mais como meia. Atenção também, se confirmada a contratação do Mendes, volante, o jogador mais cobiçado do São Paulo na última temporada foi o Pablo Maia, que pela idade é o jogador mais atrativo do São Paulo hoje. Né? Perfeito. E aí, por fim, atacante. Isso. Isso, aí, assim, tem o cara do Ceará, tem o cara que foi do Fortaleza, tá no Inter, tem, isso, né? Isso. Mas todos meio... Fala aí. Vazaram, os dois caras de lado / centro já estão há muito tempo aí na mídia, né? O David, do Internacional, aquele cara que jogou com o Rogério no Cruzeiro e no Fortaleza, que não foi nada bem no Inter, o Inter também quer se livrar, desde que tem uma boa proposta, o São Paulo está tentando chegar uma boa proposta. E o Marcos Paulo, jogador que foi revelado pelo Fluminense e está emprestado, tá do Atlético Madrid, está sendo emprestado por outros times, o São Paulo tenta um empréstimo por 1 ano, e o David talvez a contratação em definitivo. Esses 2 jogadores são pedidos do Rogério, são essenciais para as características do time. Você viu como viralizou o nosso vídeo? Time mais jovem, mais rápido, isso mesmo, mais competitivo, mais fortaleza. David e Marcos Paulo seria isso. Então, esses são essenciais, né? O nome do Kleber, o centroavante pirulão do Ceará, assim como a reserva da lateral esquerda e a questão da zaga, o reserva do Caleri não necessariamente uma necessidade urgente, mas o São Paulo, se tiver uma oportunidade, vai atrás. Então, se você for pegar bem, esses 3, o zagueiro canhoto, o lateral esquerdo reserva e o reserva do Caleri, são posições que o São Paulo procura, mas não são essenciais. O resto que são essenciais já vazaram os nomes, né? O Nicão não tem rendido, mas ele tá saindo do São Paulo por desejo dele, foi uma vontade dele, da família dele, porque não se adaptou ao São Paulo. Mas vamos pegar o que o São Paulo fez em 2022, né? E as saídas, quem de fato que fez diferença no São Paulo 2022 está saindo, assim, porque o São Paulo tem problema de grana, tem que diminuir ficha salarial. O Nicão é um bom jogador, o Nicão do Atlético Paranaense é um bom jogador, legal. Sim. No São Paulo foi fator 0 na caminhada do São Paulo, qualquer coisa. Não, o problema é ter gastado. Ligou com o Inter e pagar a comissão alta para o empresário, né? E aí?
Pra mim, o Léo Pelé, de todos que saíram, o Léo Pelé é, por enquanto, a maior baixa. Eu acho o Léo um dos melhores jogadores de São Paulo na última temporada, cara. É isso. Entre os 3 melhores, pelo menos. O próprio Luizão. Ele, o Caleri. O próprio Luizão, que é um jogador que, mas ele era jovem e tal, mas era um jogador que poucas vezes que jogou, ele... mas era um jogador que você poderia ter. Mas qual foi a participação do São Paulo na série do Luizão? Porque foi não ter renovado com ele antes? Porque o Luizão, foi não ter renovado com ele antes. Teve um momento em que o São Paulo renovou o contrato com algumas promessas, alguns jovens da base de Cotia, e o dele ficou por, assim, um tempo menor. Um tempo menor. Bora falar agora sobre o São Paulo, que enfim encontrou um comprador para Léo Pelé. Zagueiro que poderia ter saído na metade do ano para o Angers da França. Na oportunidade, o São Paulo recusou porque queria ter o Léo Pelé para a final da Sul-Americana. Na época, o Léo Pelé fez enorme esforço para ir embora, ao contrário do que publicam os setoristas do São Paulo. Pois bem, o Vasco entrou em contato com o Tricolor no início dessa semana com uma proposta de 3 milhões de dólares, que equivalem a 15 milhões e 900 mil reais. A proposta já foi aceita pelo São Paulo, o Léo já concordou em se mudar para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Restam apenas os detalhes burocráticos, realização de exames médicos e a assinatura do contrato. A ideia do Tricolor é negociar o Léo Pelé e utilizar parte dessa grana para contratar um substituto. O grande alvo é Alan Franco, zagueiro argentino de 26 anos de idade que pertence ao Atlanta United. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu o seguinte, abre aspas, ele sempre esteve no nosso radar, mas ainda não está quente a negociação, fecha aspas. Se você não conhece o Alan Franco, atleta que foi revelado no Independente da Argentina e negociado com o Atlanta United 2 temporadas atrás. Nos Estados Unidos ele fatura 295 mil reais mensais, salário relativamente baixo, que vai pesar mais para o São Paulo é comprar o atleta do Atlanta. O time americano havia investido 2 milhões e meio de euros para tirá-lo do Independente algum tempo atrás. Para fechar sobre o São Paulo, algumas atualizações. O Nicão já foi liberado para o Cruzeiro, nem treinou nessa segunda-feira e passou por exames médicos na Toca 2. Ele vai por empréstimo e o Cruzeiro desembolsará 1 milhão e 200 mil reais como compensação financeira por esse período. O São Paulo também conseguiu com o Nicão e com seu empresário o adiamento do pagamento das luvas em 2023. Uma economia de 5 milhões de reais. O cara ganhava somente de luvas 416 mil reais mensais. Nossa. A última saideira sobre o São Paulo. Caso o Cruzeiro queira ficar com o Nicão em definitivo, já sabe que vai precisar desembolsar 8 milhões de reais. E aí, pessoal, vamos falar aí de São Paulo porque tem muita coisa pra falar, né? A primeira que me incomoda muito é essa história do Nicão aí. Que a família não se adaptou ao São Paulo, o jogador não se adaptou, pelo amor de Deus e tal. Não tem como, cara, é muito difícil. Tu investe 10 milhões de reais e tem que escutar essa historinha, tem condições, cara. A bola é redonda pra todo e qualquer time. Mas, já foi, então vamos torcer aí pra que o São Paulo encontre outro camisa 10. E não dá a camisa 10 pro Nestor não, pelo amor de Deus. Falando mais de mercado da bola, vamos lá. A lista que tá vazada no São Paulo sempre vaza, né? Nesses últimos anos, nesses anos aí complicados que o São Paulo tem passado, sempre vaza a lista. Verdade é essa. E o Alan Franco, desde que eu comecei o canal, há quase 2 anos, eu sempre falo desse zagueiro. Sempre um dos alvos de São Paulo contratação, desde o Crespo. Veremos se agora o negócio sai, até porque o Arnaldo colocou bem. Nesse aspecto, o São Paulo não tem zagueiro, né? A pataquada com o Diego Costa. E você ainda se desfez de Miranda, o Luizão fim de contrato. E agora o Léo, porque... Gente, vamos ser sinceros. Eu também sempre pedi renovação, mas aquela renovação completa, corte pela carne. Não foi feito no ano passado. E esse ano está sendo feito. E se você pegar os 11 nomes, ainda que incomode o Arnaldo, porque você tem erros de contratação, de organização, de comissão técnica e gestão, diretoria, em sua maioria são jogadores que não eram titulares. O elenco perde poder de opção, mas você também abre espaço para novos nomes, principalmente o pessoal da base. E é importante que você hoje tenha uma base ali junto à equipe titular. Essa é a verdade. Então também vamos aos poucos, né? Muita gente de nome no banco recebendo muito bem. Mas está reforçando outros times. Sim, pode reforçar, podem vir aí desabrochar, jogarem melhor do que jogarem no São Paulo. Como também podem continuar jogando meio futebolzinho. Então assim, eu quero aguardar um pouco mais. Agora, tem total razão no sentido que é toda e qualquer responsabilidade, toda a responsabilidade do Rogério Ceni. Agora não dá para chegar em entrevista e reclamar que não veio fulano X, Y, Z, caso ainda venham os jogadores aí que foram listados. Marcos Paulo, David, Kleber, meu Deus, tomara que não.
Alan Franco, Mendes, e você fica com aquela questão de 8 estrangeiros, né? Alguns não irão, e aí alguns ficarão chateados. Então você vai ter que saber trabalhar muito bem esse elenco para a temporada de 2023. Né? Então é isso. A minha opinião com relação a Léo, a Igor Gomes, a Reinaldo, que são resquícios daquela equipe que meio que traumatizou a gente, que estava lá, era o campeonato brasileiro mais grande da história com a equipe do Diniz, e aí entregaram o ouro. Ficou uma marca, e tinha amarelão, jogadores amarelões, e aí se o São Paulo queimou os jogadores, aí tem jeito, cara, fazer o quê? Todo mundo vai lembrar, era o campeonato brasileiro mais ganho da história, o São Paulo deu de bandeja pro Flamengo na época. Então é isso, pessoal. É o São Paulo se movimentando no mercado da bola, com os nomes já conhecidos, Alan Franco, Mendes, Marcos Paulo e David. Acho que o Kleber Eckhart tá fora do baralho. E a lateral esquerda para reserva do Wellington, só se vier uma oportunidade. Tudo é oportunidade de mercado, né? Um meia, um lateral esquerdo. Até porque o reserva, o Belmonte confirmou ontem que vai ser o Lisieiro. Já foi conversado entre a comissão técnica, diretoria e Lisieiro antes dele voltar para o Internacional. Se ele poderia jogar na lateral esquerda, ele aceitou. Ontem também o Belmonte afirmou em letras garrafais que dia 14 de dezembro foi pago os 6 milhões de atrasados que ainda havia. Então São Paulo hoje já não deve mais nada com relação à pandemia, mas deixou em aberto que pode vir a ocorrer atrasos durante o ano com relação ao direito de imagem. Complicado, né? Aí tu vai contratar o jogador e vai falar, ó, às vezes quando vai ocorrer um atraso, tá? E agora que o São Paulo reduziu e bem a folha de pagamento. Você tá pegando 11, que na verdade poderão vir a ser mais, abrindo a janela de transferência da Europa, Pablo Maia. Você tem o Nestor, que também é bem cotado no mercado europeu. Você tem o São Paulo tentando aí se desfazer do André Anderson, devolver para a Lazio ou emprestá-lo ao Santos. Então assim, você ainda tem outras situações ainda, podendo enxugar ainda mais o elenco. Ainda assim, vão sair 11, 12, vão chegar aí na faixa de 6, 7. E vamos à base, né? É o jeito. O Belletti, o novo treinador da base, no lugar do Alex, que foi pro Avaí, vai começar a Copa São Paulo. Esperamos aí que o São Paulo possa aí, apresentar novos valores e que esses novos valores sejam utilizados aí pelo Rogério Ceni na base, né? Sendo que, bem ou mal, gosta ou não, utilizou bastante jogadores da base. Apesar desse elenco, né, estrelado aí de nomes aí que saíram do São Paulo até o momento. Então é isso, pessoal. É uma análise aí, opinião de Bueno, de Arnaldo, mercado da bola com o Nicola, apresentando aí o São Paulo, que deve começar aí dia 15 pelo Paulistão contra o Ituano em 2023. Não empolga, mas a gente sempre lembra o fato aí dos jogadores que vieram do Goiás em 2004, né? Que não eram jogadores de renome e que acabaram explodindo São Paulo, e a gente tem a mesma expectativa. São Paulo nunca foi um clube de contratar muitos medalhões e poucos medalhões deram certo. Eu coloco, lembrando assim de cabeça assim, Toninho Cerezo, né? Mas de apostas, e que sempre deu uma estrutura boa para os jogadores e para a comissão técnica para desenvolverem seu trabalho. Esperamos que continue ocorrendo isso. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas porque teve muita notícia de São Paulo. Agora acabou de vez a Copa do Mundo, então é muito mercado da bola, é muita informação sobre os clubes. E o São Paulo é um dos clubes que vem se movimentando bastante no mercado, mas lembrando que os outros também. É só ver o valor que foi pago pelo Vasco, pela SAF, 17 milhões de reais, não tem como negar pelo Léo. Entendeu? Então, é o que eu digo, vai ser um ano dificílimo. E esperamos aí que o Rogério Ceni consiga acertar essa equipe de São Paulo. Então é isso. Se você quer saber as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.